Cansado de andar de loja em loja em busca de um bom negócio? O Feirão do Júnior tem a solução para você. Aqui, você encontrará as melhores ofertas em um só lugar, sem precisar perder tempo e energia passeando por aí. E o melhor, você ainda fará parte de um grupo exclusivo de pessoas que também querem economizar sem abrir mão da comodidade. Não perca mais tempo procurando por descontos. Clique aqui e junte-se agora ao Feirão do Júnior. Link na descrição do vídeo. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio HD Ibiá. Estamos aqui, então, hoje, iniciando a nossa estreia no programa esportivo de Ibiá. E hoje, com a grande satisfação, vamos receber o nosso amigo Chicão, ex-jogador de futebol, craque, que representou a cidade de Ibiá nesses bretões, né, de Minas Gerais, Goiás. Chicão, centroavante guerreiro, que não gostava de perder nem treino nem para o ímpar. Então, boa tarde, Chicão. Nós vamos aqui, Chicão, então, hoje, contar um pouco da sua história. E a gente gostaria que você fizesse primeiro a sua apresentação hoje. Você com quantos anos, quantos filhos, quantos netos, e contar para nós como é que foi a sua história no futebol de sua vida. Boa tarde aos ouvintes da Rádio HT. Boa tarde, Saulinho. Boa tarde aos ouvintes que nos ouve nesse momento. Olha, Saulinho, se eu for contar a minha história, eu passo o dia todo aqui contando, que é uma história muito longa. Comecei, desde quando eu comecei, né? Jogava lá na roça, e de lá vim para o Ipiranga, e do Ipiranga... Chicão, só um detalhezinho, quando você tocou nesse assunto aí, falando para nós aqui que quando você começou lá na roça, me lembro bem de um campeonato municipal, e você ainda muito jovem, né? E já ingressou numa equipe amadora. Eu gostaria de saber com quantos anos você tinha, Chicão, porque a garotada, quando viu você jogar muito novinho, aquilo ali deixou muito garoto com inveja. E você já era um espigadinho, né, muito alto, e jogando junto com seus irmãos. Como é que chamava aquele time lá que veio disputar o campeonato da cidade? Realmente, Saulinho, é isso aí que eu quero te falar desde o início. Isso foi lá no Corpo da Mandioca, né? O time do Campo Grande que a gente fez, é um time da família, né? Eu com meus irmãos. Era quase tudo da família, tinha uns três, só que não era da família, que era o Zé Gaspar, tinha o Pedrinho, o Zaías e o João Tiragosto, os únicos que não era da família, o resto era quase tudo da família. E eu com 15 anos, para mim foi uma honra muito grande, eu lembro disso, que eu tinha 15 anos, e foi quando eu comecei a vir jogar aqui. Eu disputei meu primeiro campeonato aqui no estádio aqui. Tive o privilégio de jogar com o Milar, foi a minha estreia com o Milar, que eu batia muito, né? Que tinha a fama de bater. E eu com 15 anos entrei ali. Só que eu tinha 15 anos, mas eu já tinha crescido o que eu tinha que crescer. Só me faltava físico, né? Que não tinha musculatura, mas o tamanho já estava ali, então passava. Eu muito magrinho, né? As pernas foi entortando, minha mãe e meu pai me preocupavam muito porque foi entortando, ela abria para o lado de fora, e eu se preocupava de agravar a situação. Meu pai teve que assinar para mim disputar, que tinha a liga, né? O doutor Pedro era o presidente da liga, não quis deixar eu participar, não queria, e meu pai teve que assinar. E com 15 anos eu disputei meu primeiro campeonato aqui da cidade, entendeu? Mas vim pelo Campo Grande, um time de Corpo da Mandioca, foi de onde eu saí. E de lá vim para o Ipiranga, joguei um tempo no Ipiranga. Do Ipiranga foi que eu decolei. Disputava o Tubal Vilela, e sempre no Tubal Vilela, sempre o artilheiro, e aí o Berlândia interessou. A sua história no Ipiranga é muito bonita, Chico, porque lá você encontrou também o nosso grande centroavante Alexandre, né?
e dois atacantes que tinham uma característica semelhante, e que eu, conversando com meu amigo Luiz Paquinha, que foi um grande treinador, né, quando ele chegou para dirigir o Ipiranga, havia uma resistência de certos diretores e certos até mesmo treinadores mais que tinham passado pelo Ipiranga, que você e Jorge Alexandre não podiam jogar junto, e porque tinha uma característica semelhante. Isso aí foi um desafio para o nosso Luiz Paquinha e uma grande vitória para nós de Ibiá, porque você e Jorge Alexandre fez uma máquina de fazer gol, que foi aquela do Ipiranga, e que tornou-se famosa em todo o Alto Paranaíba e municípios também de Goiás e de São Paulo, que onde abrangiu o torneio Tubal Vilela. Conta pra gente como é que foi isso, Chicão. Realmente, Saulinho. Quando eu cheguei, o Jorge já era um jogador mais experiente, já estava jogando. E aí os treinadores tinham aquela toda a vida, não só no Ipiranga, mas no futebol brasileiro em geral, não podia jogar dois centroavantes, não dava certo. Pelé e Tostão não podia jogar junto, realmente, né? Realmente. Não tinha sempre isso? Realmente. Agora ali nós vimos lá aquele treinador do Flamengo, que eu também, como corintiano, não gosto de falar o nome dele, que o Roger Guedes também não podia jogar também lá com o outro centroavante. Então tem certos treinadores que tem esse tipo de coisa aí. Realmente. E aí aquele negócio, não pode jogar. Como que não pode jogar? Se dois jogadores que são bons da mesma posição, mas que sabem jogar, eu acho que não tem nada a ver. Prova que deu certo, Pelé e Tostão, Romário e Ronaldo, né? Então, e muitos outros. Hoje não tem nada disso, mas naquela época tinha essa resistência, não podia. Mas o Luiz chegou lá e junto com o Ideu foi que mudou tudo. Então jogou eu e o Jorge, e aí você já viu, né? O Jorge era um cracaço de bola, não tem nem o que falar. Inclusive, eu passei a jogar de centroavante, me espelhando nele, né? Porque quando eu cheguei aqui no estádio, um dia vendo um jogo, assim que eu entrei no estádio, vi o Jorge, dentro de 10 minutos, o Jorge sentou 2 gols. E ali lá na roça, eu jogava de ponta esquerda, porque na época era obrigatório ter o ponta esquerda e o ponta direita, que era você na ponta direita e era Mirim na esquerda, os outros tinha que ser canhoto naquela posição. E a gente tinha essa dificuldade. E lá no Campo Grande não tinha, era mal, tinha bater com a direita, né? Com a esquerda era impossível, então não tinha. Foi aí que eu aprendi. Então não tinha ponta esquerda, e então eu vou jogar ali. E ali fui aperfeiçoando, fui treinando, fui batendo, e no final deu certo, porque dentro de campo, qualquer lado que caía, para mim não tinha problema. Foi a vantagem para mim, foi nisso. E cheguei aqui, o Jorge já era o centroavante, e como eu tinha facilidade de jogar pela esquerda, né, que eu batia com a esquerda, aí funcionou perfeitamente. O Jorge ficava fixo e eu movimentava. Eu caí para a direita, caí para a esquerda, que para mim não tinha problema, né? E aí resultou naquilo. Era todo Tubal Vilela, o ataque do Ipiranga era o melhor ataque da competição, porque tinha 2 atacantes que faziam gol. Tempos memoráveis que tivemos nessa época de Ipiranga e também do Rio Branco, né? Não podemos esquecer do Rio Branco, que também fazia parte nas disputas do Tubal Vilela, representando Ibiá, a cidade de Ibiá. Logo depois, Chicão, vem a outra história. Dr. Ivo, então, passa a construir, então, o novo estádio. E aí, todos os atletas de Ibiá, então, passaram, então, a jogar em times da região. Esparramou a galera todinha jogando, disputando campeonatos
em outras regiões, como nós aqui fomos para disputar em Arapuá, Carmo Paranaíba, Campos Altos e outras cidades como Locó. Eu, Carlão, tivemos até em Pará de Minas, né, disputando campeonato lá, e esparramamos todo mundo. No início, então, da inauguração do estádio, foi feita então uma preparação de um time para disputar para inaugurar o estádio. E foi uma festa, né? Vieram então, aconteceu então outro ciclo, que foi para nós a formação do Ibiá Esporte e Tubal Vilela. A pergunta que quero fazer para você, Chicão, como foi então jogar ao lado de Jatubá, Dimas, Márcio, Lilinho e outros grandes craques, mesmo o Jorge, que teve uma passagem lá, Daltim, como foi, né? Eu também participei muito tempo do Ibiá Esporte. Como foi então para você jogar ao lado de grandes craques que foram Jatubá, Márcio e Dimas? Realmente, Sorinho, eu sempre agradeço muito a Deus primeiro, né? E agradeço a todos que me ajudaram, desde lá do início do Campo Grande até chegar onde eu cheguei, porque a gente eu sempre falo para os meus filhos e passo para os mais jovens que a gente não constrói nada, a gente não ganha nada sozinho. Então a gente tem que ter a ajuda de alguém. Eu sempre tive a ajuda de alguém. Eu fiquei no Ipiranga até 79, por aí, que foi quando fechou o estádio para construir o estádio, né? E quando eu voltei, já não tinha mais Ipiranga. E foi aí que você falou, que saíram, né? Você, uma turma foi jogar fora, porque ele parou aqui, e o Sr. Jaime fez um time de menino. Aquele time de menino foi onde nasceu o 1º de maio, né? 1º de maio nasceu. Grande Sr. Jaime. Grande Sr. Jaime. Tive ajuda, muita ajuda dele, né? Do Ipiranga, que é o Ideu, Gaspar Raposo. E ali eles me acolheram lá como um filho. Eu tinha lá uma família, construí uma nova família. João Melado, né? João Melado. Então, quer dizer, ali foi a minha segunda casa. E depois quando eu vim, o Sr. Jaime já estava com esses meninos. Eu entrei no time do Sr. Jaime para poder ajudar os meninos. Aí foi aquela molecada que subiu e aí a gente formou um grande time e no 1º de maio ganhou muita coisa. Então, quer dizer, quando eu fui, parou, quando eu parei, que eu cheguei aqui de novo, eu tinha construído o estádio, aí formou o Ibiá Esporte. Foi aí que me convidaram, eu estava no time do Sr. Jaime, me convidaram para ir participar e jogar no Ibiá Esporte. E aí eu cheguei no Ibiá Esporte, você viu como foi, aí jogar com Daltim, Jatubá, Márcio, você, e a galera, o Dimas para mim eu tenho o Dimas como meu ídolo. O Dimas para mim foi o cara que jogou, você vê Márcio, nós tínhamos um time massa, nós tínhamos um time completo, do goleiro até lá na esquerda, a gente tinha um time completo. E tinha o Dimas que fazia diferença. Era o formiguinha, era o pulmão do time. O Dimas, tanto ele desarmava como armava, ele corria 90 minutos e mais 90 minutos se precisasse. Então o Dimas para mim foi eu joguei mesmo profissional, o cara que fazia diferença ali no time ali era o Dimas. Aí caía no pé do Márcio, Jatubá, aí só ficava fácil, jogar ali no meio dessa galera ali ficava fácil. Então por isso que eu agradeço a você, agradeço a todos que participou comigo, a Fran Vilela, que foi o nosso desembargador, que foi para mim, a minha ajuda. Grande lateral esquerdo, né? Foi ele que me levou, me ajudou a ir para o Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, foi através dele, né? Então, quer dizer, a gente tinha o suporte, tinha tudo, tinha diretoria, tinha craque, nós tínhamos um super time, né? Então ficava fácil. Ficou fácil da gente de jogar e Ibiá chegou onde chegou, né? Para mim foi um orgulho muito grande participar dessa galera toda aí. Falando em 1º de maio, quando você falou em 1º de maio, veio na minha cabeça então, quando você disse que voltou para o 1º de maio, eu fazia parte do 1º de maio. Nós somos campeão da cidade, né? Não sei se você lembra que o Sr. Jaime passou o bastão para o Bené, que era o auxiliar técnico dele, né? Bené do Sai. E nós tinha lá o menino dele que jogava, o Jaca, né? E
tinha lá um plantel muito bom, porque o bairro São Dimas sempre foi um celeiro de craque. Tinha muitos atletas ali, que na época era promissor a ser um atleta até profissional, mas no entanto, né, optaram para ser um pai de família e não quiseram seguir a carreira. Queria lembrar para você, Chicão, uma passagem nossa no Rio Paranaíba, ou Carmo Paranaíba, 1º de maio disputando o campeonato, e aí eles cortaram a água do nosso vestiário, e um certo ponta direita foi lá tomar água na torcida, perto da torcida. E foi um sufoco danado, porque eles queriam, né, pegar o ponta direita lá e até matar, né? Se não corre, morria. Como você viu essa história lá, Chicão? Ô Saulinho, realmente, essa aí é uma de muitas, né, de história que a gente tem para contar, mas aquela lá foi inédita. Foi né? de arrepiado, foi. O nosso ponta direita, que chama Saulinho, né, que foi o caçador de tudo, foi tomar essa água. E aí foi um sufoco danado. Que tinha um senhor que ficava lá, um moço, né, que deficiente mental, que na hora que eu fui tomar água, ele deu um chute na torneira e no meu rosto, né? E aí eu, muito nervoso, né, como sempre fui, aí eu parti para cima sem saber que era um deficiente, e aí o bicho ferveu e foi preciso a polícia levar a gente no trevo. É uma das histórias que ficou, que a gente conta hoje. Foi um sufoco que nós passou na época, mas coitado do seu Jaime, quase morreu de susto. Realmente, foi um sufoco aquilo ali, mas são coisas que ficam no futebol, né? Fica marcado no futebol, as histórias que ficam. Eu acho que cada um tem uma história para contar, e a gente escreve, cada um escreve a sua história do jeito que ela dá. Isso. E aí, isso aí tudo fez parte da minha história. Fez parte da nossa história, né? Fez parte da nossa Chicão, história. e no Tubal Vilela, você então foi convidado então para ir para o Uberlândia Esporte, já assinar seu primeiro contrato lá como profissional. Conta pra gente aí. O Tubal Vilela, que foi de onde eu fui visto. Artilheiro Tubal Vilela, e o Uberlândia ficou interessado, porque na realidade, sabe, eu não saí direto para o Uberlândia, eu fui para Araguari. Um certo dia, o Uberlândia tinha o projeto de vir me buscar. Terminar o Tubal Vilela, vamos buscar o centroavante do artilheiro lá. E o Araguari veio me buscar primeiro. Eu cheguei, quando eu estava trabalhando com meu pai, eu nunca tinha saído de casa, esse senhor chegou lá para me buscar. Eu nem queria ir, de princípio eu não queria ir, porque eu nunca tinha saído de casa. Meu pai veio, chegou, falou, não, você gosta de futebol? Vai. E aí me arrumou dinheiro para mim ir, eu fui para Araguari. E eu fui numa quinta-feira, cheguei lá, treinei na quinta, treinei sexta, no sábado eles liberaram o grupo para poder ir ver um jogo internacional e Uberlândia lá em Uberlândia. E eu fiquei sozinho na República. Eu não conhecia ninguém. O que eu fiz? Peguei, fui para a rodoviária, peguei o ônibus, voltei, vim aqui em casa, só que eu ia voltar. Cheguei aqui no Ibiá, o Afrânio, o doutor Afrânio estava aqui e já estava atrás de mim, que o Uberlândia pediu para me levar para lá. Ele era muito amigo do diretor do Uberlândia, que chamava Pedro Paulo, era gerente do Banco Crédito Real lá. E foi aí que eu saí daqui, passei em Uberlândia com ele, e lá eu ia para Araguari. Só que é uma outra história que ficou marcada para mim. Que eu cheguei no banco, o diretor me pôs numa sala lá e pediu a copeira lá para poder me servir, um lanche, uma coisa lá, que depois me levava lá em Araguari. Só que na realidade ele não queria me levar em Araguari. Ele queria esperar escurecer para mim buscar minhas coisas na Araguari e ir para lá. Porque o doutor Afrânio tinha prometido para ele que me levava de qualquer jeito. Aí, quando escureceu, eu não conhecia nada lá, não sabia nem como sair para ir para a rodoviária.
Aí ele chamou o supervisor do Uberlândia, que era o Zé Borges, era um zagueiro que jogava no Valério de Itabira, era o supervisor na época. E ele me colocou no carro e foi em Araguari, e de lá de Araguari eu fui para o Uberlândia. Foi onde eu cheguei no Uberlândia. De lá é que eu passei para os outros clubes, e para mim foi muito bom. Foi um sonho realizado. Tudo que eu tenho hoje foi ganho no futebol. Eu tenho minha casa, que eu cheguei a construir minha casa, né? Para mim casar, eu construí minha casa, construí tudo. E graças a Deus eu só tenho que agradecer a todos que me ajudaram até aqui. O próprio Uberlândia que me abriu as portas para mim lá. Linda a sua história, Chicão, e de ser exemplo para futuros atletas. Você, a pessoa, é um ícone para nós no futebol de Ibiá, e eu tenho certeza que o futebol te trouxe muitas alegrias, eu tenho certeza que o futebol trouxe grandes amigos, e aqui eu tenho pessoas do nosso meio te mandando um abraço, né? A gente vai te mandar um abraço aqui, o Elivan, tá lá em Sete Lagoas, Pedro Vinícius, em Belo Horizonte, Clevinho, em Goiânia, Jardel, conhece Jardel? Tom, também está em Uberlândia. Mandar um abraço também aqui pro Edson, grande jogador de futebol de salão. Admirável esse cara, jogar junto com Zacarias. Grande time, Clevinho, Zacarias. Barros, né, que para nós era o Brito, que nós perdemos ele este ano, faleceu, e grandes outros, né, atletas de Ibiá. O nosso ponteiro direito desfalcou o nosso time aqui hoje, o Daltinho, não veio, vai receber uma advertência da nossa rádio HD Ibiá, por faltar o programa hoje, mas ele já telefonou aqui, justificando a falta dele, que está com um problema lá de saúde, e está atendendo lá com medicamentos lá a menininha dele. Melhoras para ela aí então, o Dalton. E para finalizar, Chicão, eu queria que você colocasse para a gente o que você vê hoje a respeito de futebol para Ibiá. O que você vê no sentido da gente formar, igual a gente está na luta aí, de formar um novo Ibiá Esporte, com toda a dificuldade que nós temos. Eu gostaria muito que você, do seu ponto de vista, colocasse para nós aí o que você está, na sua ótica, o que você está vendo. Olha, Soninho, primeiro quero mandar um abração para essa galera toda aí, né? Ivan, Pedro Vinícius, a exemplo do Jorge Gambá, me espelhei nele também, tinha aquele time dos estudantes lá, né? E foi com eles que a gente foi vendo, que a gente foi aprendendo. Então, é uma satisfação muito grande, para mim foi um privilégio muito grande para ver essa turma toda aí. E eu quero deixar aqui, Saulinho, uma mensagem para esses meninos, né? Que eu acho que a minha história, a nossa história, né? Que sirva de incentivo, de motivação para esses meninos que estão começando hoje. Mostrar para eles e dizer para eles que tudo é possível. Eu acho que, você vê, eu saí lá da roça, né? Eu jogava lá na roça e vim para cá, e daqui fui longe, tive o privilégio de representar o nosso futebol lá fora. Então, quer dizer, tudo é possível, depende de querer. Eu acho que o que falta mais nos meninos de hoje é mais vontade. Querer naquilo focar naquilo que quer e a luta, e lutar. Dedicar, né? Dedicar o máximo que puder. Porque, às vezes, a sorte ela não aparece todo dia, né? A oportunidade aparece assim de vez em quando. Então, você tem que estar preparado para abraçar aquela oportunidade no momento certo. Foi o que aconteceu comigo. E esses meninos de hoje também tem condição, tem muitos meninos bons de bola aí, né, que a gente vê. O Ibiá hoje tá nessa luta, você na luta aí, mas falta um pouquinho de incentivo por parte de muita gente. Tem que abraçar, o povo tem que abraçar essa causa aí, porque nosso futebol tem condições e pode fazer um grande time.
Então, quer dizer, aquele tempo nosso ali, o estádio ficava lotado, lotava o estádio e o pessoal Ibiá gosta, né? Aí depende desses meninos. Então fica aí para eles que dedique mais, né? Que luta, tudo é possível. É só lutar e acreditar e primeiro acredita em Deus que tudo dá certo. Eu acho que você está no caminho certo e eu tenho certeza que nós vamos conseguir formar um time bom aqui no Ibiá. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Se você depender de ajuda da gente, nós vamos estar aí de braços abertos aí. E falar em apoio, Chico, quero mandar um abraço aqui para dois vereadores que sempre tá aí na ponta, nos ajudando aí. O Paulinho Jiboia, que tem nos ajudado muito, junto com a prefeita, né, doutor Dona Marlene e doutor Paulo Zé da Silva. A nossa vereadora Roberta, que no médio esforço e tem nos ajudado também bastante, já virou símbolo no esporte. Então quero mandar um abraço para os dois aí, agradecer aqui eles. E a você, Chicão, te agradecer de ter vindo aqui, né? Você vai trabalhar agora, às 13 horas que você falou para mim, que vai pegar no serviço, e largou seu almoço lá e veio aqui nos atender aqui e contar para nós, enriquecer para a nossa nossa Rádio Ibiá, a sua história, que é muito linda dentro do futebol. E que os meninos, então, se espelhem e façam o que você falou. Vão focar, vão dedicar e vão treinar. E parabenizar o Sirley pelo essa nova jornada que, né, esse desafio que ele está enfrentando agora, que é montar essa grande rádio, que isso aí vai ser um meio de comunicação muito bom também no esporte. Agradecer a oportunidade que você está nos dando de estar aqui hoje, a nossa estreia. Tivemos o prazer de receber o Chicão e vai ser um programa diferente. Nós não vamos só fazer entrevista, mas também nós vamos transmitir a todos os desportistas todos os resultados da semana no meio esportivo, não só no futebol, mas também em todos os esportes em geral. Sirley, muito obrigado pela oportunidade e nós encerramos aqui hoje mandando um grande abraço para esse pessoal aí que está nos prestigiando e dedicando esse tempinho para a nossa HD, a nossa rádio HD Ibiá. Onde?